Agora é final de campeonato carioca, nós vamos pegar eles! Flamengo e Fluminense, Fla-Flu, mais uma final histórica nesse campeonato carioca. Eita, vai sair lasca de tudo quanto é lugar, meu Deus! Vamos lá, vamos falar sobre essa grande final marcada para essa quarta-feira, o jogo de ida. O jogo da volta é no próximo final de semana, já é quarta-feira agora, dia 12. Jogo marcado para 21h30 da noite. Ei, o bicho vai pegar fogo à noite. Vamos lá, o que me preocupa e o que me tranquiliza nessa grande final? O Fluminense é um time acostumado a jogar o Flamengo, é um time que se impõe historicamente, mesmo com times limitados, mesmo com times inferiores ao do Flamengo. O Fluminense cresce nesse formato de jogo. Nós já enfrentamos o Flamengo nesse Campeonato Carioca, o jogo foi 0-0, não foi um baile, com a facilidade que eles encontraram na semifinal contra o Vasco, venceu o primeiro jogo de 1-0 no tapetinho do Engenhão, no jogo da volta meteram 2-1 no Maracanã, no jogo contra o Fluminense, o Fla-Flu, da fase eliminatória, na fase classificatória, o jogo recebeu até críticas, porque praticamente jogo muito amarrado, muito preso, muito faltoso, com poucas chances, não foi um grande jogo, Fla-Flu. Então mostra que... E o Fluminense não estava no momento que está hoje. O Fluminense estava naquele reme-reme, um time mais lento. Depois desse Fla-Flu, jogos após, o Fluminense foi evoluindo, crescendo, ganhando entrosamento, o Canóbio, o Serna pelo lado direito, o Cano fazendo gols, o Arias na criação das jogadas, a chegada do Otávio ali no meio de campo, o Martinelli, o Guga na lateral direita, o Fluminense foi evoluindo depois daquele Fla-Flu. É outro Fluminense, é um time mais rápido, é uma transição mais rápida. A gente não pode contar com esse jogo contra o Volta Redonda, que foi um time misto, um time reserva, laterais reservas, tinha gente reserva no meio de campo, no ataque principalmente, contando com os titulares, todo mundo ali, com o acréscimo do Thiago Silva, que atuou contra o Volta Redonda para ganhar ritmo de jogo. A zaga evolui, claro, o Thiago Silva deve fazer a dupla de zaga com o Inácio no grande Fla-Flu, e o Fluminense está um time mais rápido na transição. O Fluminense está um time mais agressivo. O Fluminense está um time mais perigoso, mais goleador, com mais presença na área, com crescimento de todas as peças, fisicamente, que é o mais importante. Então eu creio num Fluminense muito melhor do que foi no último Fla-Flu, nesse mesmo estadual de 2025. Acho que vai ser um jogo melhor. O Flamengo também tem evoluído, claro. É um time muito bom, muito bem trabalhado pelo Felipe Luiz, mas o Fluminense vem crescendo, o time titular do Fluminense é muito forte. E outra coisa que é muito importante é o setor defensivo do Fluminense está muito forte, e o Fluminense precisa ter essa força defensiva contra um time do Flamengo que usa tanto os lados do campo, como o Wesley, principalmente do lado direito. É um bom lateral que avança muito, convocado pela seleção brasileira, mas o corredor do Fluminense, as alas do Fluminense, as laterais do Fluminense, com o Guga pelo lado direito, com o Fuentes pelo lado esquerdo, pela ajuda desses pontas, tanto o Canóbio, que faz muito esse corredor de proteção também, ele desce para formar linhas defensivas, como o Serna também, é um operário ali pelo lado direito. O Flamengo não vai ter essa liberdade que ele encontrou no jogo contra o Vasco. Ele vai encontrar um Fluminense bem postado defensivamente, com a entrada do Otávio na frente da zaga ali como primeiro volante. O time se mostra mais protegido na sua dupla de zaga. Como eu disse, o acréscimo do Thiago Silva ao lado do Inácio também vai trazer uma força defensiva. O Flamengo não vai ter essa liberdade, não vai encontrar facilidade para furar uma defesa do Fluminense. E para nossa alegria, o ataque está funcionando muito bem. Principalmente o Canóbio tem feito grandes jogos, ele que não atuou contra o Volta Redonda. O Cano tem voltado a fazer bastante gols. O Cano, que a maior vítima dele é o próprio Flamengo, 7 gols, nesses 100 gols, 101 gols com a camisa do Fluminense, só no Flamengo foram 7, então um clássico que ele conhece, que ele sabe jogar. O Fluminense tem jogadores experientes para esse clássico,
que conhece o Flamengo, né? O Otávio, que estava jogando no Atlético Mineiro, criou-se uma rivalidade também entre Atlético e Flamengo. O Arias também é outro jogador que cresce muito contra o Flamengo, se isso é possível, tamanho o jogador que o Arias é, mas está acostumado a fazer finais contra o Flamengo, já foi campeão carioca em cima do Flamengo. O Canóbio, com a experiência lá do Atlético Paranaense, também um atacante muito experiente. O Serna, que já está há um tempo aqui no Fluminense. Os laterais, acostumado a jogar grandes jogos. O Fluminense é um time bem experiente. A única coisa que me preocupa muito no Flamengo é não dar liberdade para o extremo do Flamengo, os caras do ataque. O Flamengo são muito rápidos, muito agressivos, sabem fazer gol. O Bruno Henrique é um jogador que é bom na bola aérea, em velocidade, puxada de contra-ataque, é perigoso. Não sei se ele vai jogar contra o Fluminense. Ele acabou o jogo contra o Vasco com uma bolsa de gelo na posterior da coxa direita. Acho que está muito em cima, o jogo é quarta-feira, mas tem o Luiz Araújo, tem jogadores muito rápidos no ataque, a equipe do Flamengo. É um time que trabalha muito a bola no meio de campo. O Fluminense tem que ter muita atenção para essa briga na intermediária, para essa roubada de bola, essa postura defensiva ser de maior marcação, pressionar na medida do possível a saída de bola do Flamengo, da defesa, para que essa transição não seja facilitada. Então o Otávio vai ter que jogar um pouquinho mais adiantado, o Martinelli também. A importância do Martinelli para o setor defensivo é tão grande que ele nem atuou, nem foi relacionado para o jogo contra o Volta Redonda. Ele devia ter um desgaste, ele é um jogador que trabalha muito na marcação ali no meio de campo. O Fluminense vai ter que ter essa pegada no meio de campo para impedir que o Flamengo trabalhe essa bola. E essa bola no meio de campo do Flamengo, ela começa sempre ali pelo Gerson. Ele que dá a ignição ali para jogadas no meio de campo. Então e também é um volante muito adiantado, que ele chega ali na entrada da área. Então essa intermediária do Fluminense precisa ter uma atenção maior, tanto o Martinelli como o Otávio, nessa chegada do Gerson por ali, que também foi convocado para a seleção brasileira. O Wesley, o lateral direito, e o Gerson são todos convocados. O Léo Ortiz, zagueiro, a zaga deles também é muito boa. O Felipe Luiz é um lateral esquerdo de formação, que virou treinador, então a defesa do Flamengo é muito boa. Mas o ataque do Fluminense está muito forte. O ataque do Fluminense é muito agressivo. O Fluminense marca muito. O Fluminense é muito um contra um na velocidade, na intensidade. Se der liberdade para o Arias vai encontrar os atacantes na frente e ele vai participar dessas jogadas ofensivas, fazendo essa parceria com o Cano, que vem de outros Fla-Flus. O que me preocupa é a arbitragem. Todo Fla-Flu, eu fico muito preocupado com a arbitragem, como o árbitro vai administrar essa partida. E outra coisa que me preocupou muito no Fla-Flu passado, em que o jogo foi 0-0, foi as faltas do meio de campo do Flamengo no Arias. O Arias praticamente foi parado pela violência do meio de campo do Flamengo. Para mim é uma surpresa, o Flamengo é um time que deixa jogar. Mas tem uns gringos ali no meio de campo do Flamengo que eles apelam muito para a violência. Por exemplo, o Pulgar, ele bate muito. E tem jogadores no meio de campo do Flamengo que tem a liberdade da arbitragem para baterem à vontade. O Arias recebeu umas 2, 3 faltas, cotovelada, teve cotovelada na cara no Fla-Flu, que o árbitro fingiu que não viu. Acho que o Fluminense foi prejudicado nesse Fla-Flu de 0-0, nesse Campeonato Carioca, principalmente na falta de critério e na exigência do árbitro para parar a violência do Flamengo. O Arias apanhou muito. Então eu acho que o que mais me preocupa é essa liberdade, essa leniência, essa vista grossa que os árbitros fazem nas faltas que os jogadores do Flamengo fazem. Porque o Flamengo, esse time do Felipe Luiz, ele é intenso, ele é rápido, ele é bom no ataque, bom na defesa. Mas eles, quando é preciso bater, eles batem. Tem uns gringos ali que apelam mesmo. E o Fluminense também tem muito estrangeiro, que também é muito forte na marcação. Tem um uruguaio na ponta esquerda, tem um colombiano no meio de campo, tem um argentino no ataque, tem um outro colombiano na ponta direita, tem um outro colombiano na lateral esquerda. Então é um time que tem gringos que também podem abrir as ferramentas e mostrar serviço na hora de meter o cacete no Flamengo. Jogo difícil, o jogo não é tranquilo, é jogo grande, mas que bom que o adversário nos respeita. Não tem como o Flamengo não respeitar o Fluminense. Ele pode respeitar o Vasco, o Botafogo, qualquer outro clube. Mas eles sabem que o Fluminense, o buraco é mais embaixo.
Vai ser um jogão. Quarta-feira, 21h30, Fla-Flu, grande final do Campeonato Carioca. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha. Tamo juntos.